Fala pessoal, meu nome é Yasmin do Salvando Semestre e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre teste de hipóteses usando a normal padrão. Bom, só relembrando, né? A distribuição normal, ela é uma das mais importantes, se não a mais importante da estatística. Ela é aplicada a um grande número de processos aleatórios relacionados com o ser humano. E ela é intensamente utilizada ao longo da estatística inferencial, que é o que a gente vai fazer hoje. Eu vou deixar aqui o link onde eu falo mais sobre a distribuição normal propriamente dita. Bom, vamos relembrar também como montar um teste de hipótese. Eu tenho já um vídeo no canal explicando sobre alguns conceitos básicos de teste de hipótese. É legal assistir ele antes de vir para esse vídeo, tá? Eu vou deixar ele aqui no canto. Então, para montar um teste de hipótese, a gente precisa identificar a hipótese nula e alternativa, escolher o teste estatístico, que nesse caso a gente vai usar a normal padrão, escolher o nível de significância alfa, determinar a região crítica ou região de rejeição de H0, calcular o valor observado do teste estatístico a partir dos dados da amostra e verificar se esse valor observado está incluído na região de rejeição ou não. Bom, então vamos lá. A gente usa a distribuição normal quando a gente quer realizar uma inferência sobre uma média com uma variância populacional conhecida, ou seja, o nosso sigma ao quadrado ele é conhecido, logo o nosso desvio padrão sigma também é conhecido. Ou quando a gente tem amostras grandes, com n maior ou igual a 30. Nesse caso, a gente não precisa conhecer o sigma, a gente pode usar o desvio padrão amostral S, mas só para amostras maiores que 30. Quando a gente quer testar a hipótese de que a média populacional é igual a um determinado valor, a gente usa essa fórmula de Z, onde Z é igual a x barra menos μ0 dividido por sigma dividido por raiz de n. Então aqui, o x barra é a nossa média amostral, o μ0 ele é o valor que a gente quer comparar a nossa média, que a gente quer saber se ela é igual, maior ou menor a esse determinado valor. Então, esse valor ele aparece na nossa hipótese, né? Porque é aquele valor que a gente quer testar se a nossa média populacional é igual a esse μ0. O sigma é o nosso desvio padrão populacional e o n, o tamanho da nossa amostra. Então, vamos fazer um exemplo que é bem mais fácil de entender. Vamos lá. A força de pressão interna de garrafas de vidro usadas para embalar refrigerantes é uma importante característica de qualidade. O engarrafador deseja saber se a pressão média excede 175 psi. Da experiência passada, ele sabe que o desvio padrão da força de pressão é 10 psi. Uma amostra aleatória de 25 garrafas é selecionada. A pressão média para o estouro das garrafas da amostra foi 182 psi. Verifique se os lotes dos quais foram retiradas amostras estão dentro do padrão de qualidade e encontre o intervalo de confiança de nível 95%. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente ver o que a gente já tem aqui no nosso enunciado. Então ele nos deu que ele quer saber se a pressão média excede 175 psi. Isso aqui a gente vai usar para formular a nossa hipótese. Ele sabe também o desvio padrão, que é 10 psi. Ele deu a quantidade de valores na nossa amostra e a pressão média para essa amostra. E também o nível de confiança que ele quer. Então, vamos lá. O primeiro passo é determinar as nossas hipóteses. A gente viu aqui que ele quer saber se a pressão média excede o 175 psi. Então, a minha H0, ela vai ser minha média populacional ser maior ou igual a 175 psi. Então, eu quero ver se a minha média ela é maior ou igual a 175 psi. Já a minha H1, ela vai negar a minha H0. Então, μ menor que 175 psi, certo?
Então, essas aqui são as nossas hipóteses. Beleza. O próximo passo é escolher o teste estatístico. Como a gente tem o nosso desvio padrão populacional, que é 10 PSI, a gente vai usar o nosso teste normal. O terceiro passo é determinar o alfa e as regiões críticas. O nosso alfa ele vai ser igual a 1 menos o nosso nível de confiança, que é 0,95. Então, ele vai ser igual a 0,05. E agora a gente tem que determinar as nossas regiões críticas. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui as nossas hipóteses que a gente determinou, o nosso N, o sigma e a nossa média amostral. Tudo retirado lá do nosso enunciado, tá? A gente viu que o alfa ele é 0,05, beleza? Então, aqui na nossa distribuição, a gente teria que o 175, ele delimita a nossa região onde H0 vai ser rejeitada e, consequentemente, a região onde ela vai ser aceita, certo? E por que que tá aqui na cauda esquerda? A gente viu lá no vídeo de conceitos básicos que quando a gente tem uma H0 como sendo maior ou igual e uma H1 como menor, a gente tem um teste unicaudal na cauda esquerda, tá? Por isso que a gente sabe que vai estar aqui nessa cauda esquerda. E faz sentido, porque olha, se a gente tem H0 como μ sendo maior ou igual a 175 PSI, se o nosso 175 é esse valor, se o nosso valor for maior que ele, a gente vai aceitar H0. Se for menor, a gente vai rejeitar H0, certo? Então, a gente tem que transformar isso para normal padrão. Para isso, a gente vai encontrar o Z correspondente a esse 5% que a gente determinou. Aqui a gente tem uma tabela onde a gente tem aqui a primeira e a segunda casa, né, do nosso Z e aqui a segunda casa decimal do Z, certo? A gente vai procurar, então, no meio da nossa tabela, nos valores que estão no centro dela, o 0,05, que é o nosso alfa. Não tem importância se a sua tabela for diferente dessa, tá? Vai funcionar com qualquer tabela. E a gente vai, então, procurar o 0,05. Aqui a gente pode observar que a gente não tem o 0,05 exato. Então, a gente vai ter que fazer uma interpolação. Como aqui o 0,05 está exatamente no meio, basta fazer a média, né? Para a gente achar. Então, o nosso Z ele vai ser igual a o Z do 0,0505, que é 1,64, mais o Z do 0,0495, que é 1,65, dividido por 2. Então, a gente tem que o nosso Z é 1,645. Então, esse é o nosso Z para dar uma região de alfa igual a 0,05. Então, a gente vai ter, na nossa distribuição aqui, seria como se aqui a gente tivesse 1,645. Então, aqui, ó, o Z calculado, se ele for maior que 1,645, a gente vai aceitar H0. Já se o Z ele for, né, o meu Z calculado da estatística, ele for menor que 1,645, eu vou, então, rejeitar a minha H0, beleza? Então, aqui a gente determinou o nosso alfa, achou o nosso Z tabelado e determinou, então, a região de aceitação e a região de rejeição de H0, beleza? Depois disso, a gente tem que calcular, então, o valor observado do teste estatístico. A gente vai usar, então, a fórmula que a gente viu anteriormente e vai ter que Z é igual a 182 menos o meu μ0 aqui, ele vai ser
o 175, né, que estava lá na minha hipótese nula, dividido por 10, dividido por raiz de 25. Isso aqui vai ser igual, então, a 3,5. O próximo passo é a gente avaliar se esse z está dentro da zona de rejeição ou de aceitação do meu H0. Se a gente observar 3,5 é maior que 1,645, então a gente aceita H0, certo? Essa é a conclusão do nosso teste de hipóteses. E o que a gente pode concluir depois disso? A gente conclui que a um nível de significância de 5%, a gente pode dizer que a média populacional é maior ou igual a 175 PSI. Ou seja, a pressão média ela excede a pressão de 175 PSI estabelecida, certo? Então, não está legal esse processo, tem que fazer algum ajuste, porque está excedendo a pressão estabelecida para a qualidade, tá? O exercício ele também pede o nosso intervalo de confiança para 95%, certo? Lembrando que para o intervalo de confiança, a gente vai usar o z de alfa sobre 2, porque a gente quer achar uma região nas duas caudas que dê o nosso alfa, né? Já expliquei isso com mais detalhes no vídeo sobre estimação. Então, dá uma olhadinha lá. E aqui no meio a gente vai ter 95%. Bom, o nosso z para alfa sobre 2 igual a 0,025, a gente tem que o z vai ser, da tabela, né, 1,96. Com esse z, o n, o sigma e o nosso x-barra já fornecido, a gente vai aplicar essa fórmula, que também está mais explicada, está explicada em mais detalhes no vídeo que eu vou colocar aqui em cima. E a gente passa para o nosso cálculo, então, que vai ser 182 menos 1,96 vezes 10, que é o nosso sigma, dividido por raiz de 25. Isso vai ser menor ou igual à minha média populacional, que é menor ou igual a 182 mais 1,96 vezes 10 dividido por raiz de 25. Fazendo essas contas, a gente tem que o nosso intervalo de confiança vai ser 178,08 menor ou igual a μ, que é menor ou igual a 185,92. Então, a gente tem com 95% de confiança que a nossa média populacional está entre esses dois valores. E, de fato, os dois valores são acima de 1,75. Então, a gente comprova lá que a média populacional para aqueles lotes, né, que foi retirado a amostra, está acima de 1,75 estabelecido. Beleza? Bom, pessoal, por essa aula é só. Se a aula foi útil, curte, compartilha com os colegas. Se teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para conseguir acompanhar todos os vídeos que a gente posta. Até a próxima aula!